Seja bem-vindo ao curso de Álgebra Linear. Nesse episódio, vamos falar sobre subespaços vetoriais. Seja S um subconjunto de um espaço vetorial V. Diz-se que S é um subespaço de V quando S também é um espaço vetorial com as mesmas operações de V. Decorre dessa definição que todo espaço vetorial tem pelo menos dois subespaços. São chamados subespaços triviais, um formado apenas pelo vetor nulo e o outro é o próprio espaço vetorial V, porque todo conjunto é subconjunto dele próprio. Então, quando você vai verificar se determinado conjunto S de V é um espaço vetorial, um subespaço, você tem que provar todos os axiomas que nós vimos no episódio anterior. O nosso primeiro teorema vai ajudar a diminuir esse trabalho. Teorema 2.2. Seja S não vazio um subconjunto de um espaço vetorial V. Então, S é um subespaço vetorial de V se e somente se, letra A, U mais V está em S, para todos U e V em S, e B, lambda U pertence a S para todos U em S e lambda real. Ou seja, para que um subconjunto de V seja um subespaço de V, é necessário e suficiente que a soma e a multiplicação por escalar sejam fechadas nesse conjunto. Então vamos fazer a demonstração desse resultado. Suponhamos que S seja um subespaço de V. Como S é um subconjunto de V, todos os elementos de S também estão em V. Assim, somar em S significa somar em V, ou seja, U mais V pertence a S, implica em U mais V pertence a S e também está contido em V. Multiplicar por lambda em S significa multiplicar por lambda também em V. Então, lambda U pertencente a S também significa lambda U pertencente a V. Todos os 8 axiomas da definição de espaço vetorial são satisfeitos, porque trabalhar com elementos em S significa trabalhar com elementos em V, que por hipótese é um espaço vetorial. Reciprocamente, suponhamos que S seja um conjunto do espaço vetorial V para o qual a soma e a multiplicação sejam fechadas. Ora, como todos os elementos de S também são elementos de V, a associatividade, a comutatividade da soma e os outros axiomas da multiplicação são todos válidos em S, porque trabalhar com elementos em S significa trabalhar com elementos em V, que é um espaço vetorial. Então, são válidas essas propriedades. Precisamos agora ver apenas as condições referentes ao elemento neutro e o elemento simétrico. Bom, do teorema 1.1, o item 6 e da condição lambda U pertencente a S, fazendo lambda igual a menos 1, temos, trocando o lambda na condição lambda U pertencente a S por menos 1 U pertencente a S. Então, isso significa menos U, justamente pelo teorema 1.1, item 6. Ora, isso significa que menos 1 pertence a S. Logo, todo o vetor U também tem seu oposto em S. Aí nós vamos fazer U igual a menos V na condição U mais V pertence a S. Então fica menos V mais V pertencente a S. Só que esta soma corresponde ao vetor nulo. Então o vetor nulo pertence ao conjunto S e, portanto, S é um subespaço de V. E assim o resultado fica provado. As condições U mais V pertencente a S e lambda V pertencente a S podem ser resumidas pela expressão lambda U mais V pertencente a S. Essa condição você pode encontrar em vários livros. Você tem apenas uma única expressão para demonstrar. Vamos ver que isso é equivalente. De fato, se você fizer lambda igual a 1 na expressão acima, fica U mais V pertencente a S. E se fizer V igual ao vetor nulo, obtém a outra, lambda U pertencente a S. Agora nós vamos ver exemplos de aplicação do teorema 2.2. Nos casos abaixo, verifique se S é um subespaço de V considerando as operações usuais. No item A, nós vamos considerar o V como R3 e como S, o conjunto dos x, y, z pertencentes a V, tais que y é igual a x mais z. Observe então que para estar em S, a coordenada do meio deve ser igual à soma das outras duas. Por exemplo, o vetor 3, 1, menos 2 é de S, porque se você somar 3 e menos 2, dá a coordenada do meio, 1. Da mesma forma, 5, 10, 5 também é elemento de S, porque 5 mais 5 é igual a 10. Agora, não são elementos de S
os vetores 1, 2, 3, porque 1 mais 3 não é 2, e menos 2, 0 e 3, porque menos 2 mais 3 não é 0. Vamos ver então se realmente esse conjunto é um subespaço. Para isso estamos aqui com a solução V, R3 e S, o conjunto dado. Dados os elementos U, x1, y1, z1 e V, x2, y2, z2 pertencentes a S. Então, o y1 tem que ser igual ao x1 mais z1 e o y2 tem que ser igual ao x2 mais z2 pelo fato de ser elemento de S. Aí a gente monta a soma, como a soma é usual, fica x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. A questão é, será que esse elemento está em S? Bom, para estar em S, nós temos que somar a sua primeira e a sua terceira coordenadas e ver se é igual à segunda. Então vamos fazer isso aí. x1 mais x2, z1 mais z2. Como são todos números reais, podemos associar, ficando então x1 mais z1 e x2 mais z2. Essa primeira soma no parêntese é igual a y1 por hipótese e a segunda é igual a y2. E y1 mais y2 é justamente a coordenada do meio. Logo, U mais V está em S. Efetuando o produto lambda U, nós temos lambda x1, lambda y1 e lambda z1. Então, vamos verificar se esse elemento está mesmo em S. Para isso, somando lambda x1 com lambda z1, o resultado deve ser a coordenada do meio, lambda y1. Nesta soma, nós podemos colocar o lambda em evidência, ficando lambda igual a x1 mais z1. Mas só que x1 mais z1, por hipótese, é igual a y1. Então, fica lambda y1. Logo, o vetor lambda U está em S, e, portanto, S é um subespaço. Agora, no item B, nós vamos ver o R3, novamente, e o conjunto S, onde os vetores x, y, z são de R3, tais que a segunda componente pertence ao conjunto R menos Q, ou seja, é um número irracional. Aqui tem alguns elementos de S. 2, raiz de 2 e 4, porque raiz de 2 é irracional, e 0, π, raiz cúbica de 2, porque π é irracional também. Agora, não são elementos de S 1, 3 e log de 2, porque 3 não é irracional, e menos 3, 2 e menos 3, porque também 2 não é irracional. Vamos então ver se isso realmente é um subespaço. Para isso, consideremos os vetores U igual a 1 raiz de 2 e 3, e V igual a 5 menos raiz de 2 e 6. Ambos estão em S, porque tanto o raiz de 2 do U e o menos raiz de 2 do V são elementos de S. Então, fazendo a soma desses vetores, nós temos 6, 0 e 9. Mais 0 é racional, então U mais V não pertence a S. E isso já é o suficiente para provar que S não é um subespaço de V. Bom, por esses dois exemplos, então, a gente observa o seguinte. Se nós temos a suspeita de que se trata de um subespaço, a gente vai calcular de forma genérica, como nós fizemos no item A, as condições de soma e multiplicação por um escalar. Agora, se a gente tem a suspeita de que S não é um subespaço, nós devemos procurar um exemplo, basta apenas um exemplo em que a soma, que foi o caso desse, ou a multiplicação também falhe. No exemplo da letra C, nós temos V como sendo o conjunto das funções reais contínuas no intervalo de 0 a 1. E S, o conjunto dos elementos f em V, ou seja, funções f em V, cuja primitiva de 0 a 1 é 0. Vamos pegar então duas funções de S. Isso significa dizer que a primitiva de f, de 0 a 1, e a primitiva de g, também de 0 a 1, é 0. Aí vamos verificar se a soma está dentro de S. Então, devemos somar e integrar f de t mais g de t de 0 a 1. Ora, do cálculo, nós sabemos que a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu posso escrever integral de f de t dt de 0 a 1 mais a integral de g de t dt de 0 a 1.
mas por hipótese, isso é 0 mais 0, o que é igual a 0. Então, a primitiva da soma deu 0, significa dizer que a soma está em S. Vamos agora pegar um lambda real e fazer a primitiva de lambda f de t de 0 até 1. Também, pelas propriedades da integral, nós temos que a constante lambda pode sair do sinal. Então, fica lambda e a primitiva de 0 a 1 de f de t dt, que por hipótese é 0. Então, lambda 0, que é 0. Logo, lambda f está em S, e, portanto, S é um subespaço de V. No item D, o nosso V será o conjunto das matrizes de ordem M por N com elementos reais. E S, o conjunto das matrizes simétricas de V. Ou seja, o conjunto das matrizes A, cuja transposta é igual a ela própria. Vamos pegar duas matrizes, A e B, pertencentes a S, e um lambda real. Ora, se as matrizes A e B estão em S, então a transposta de A é igual a A e a transposta de B é igual a B. Vamos lembrar das propriedades da matriz transposta e calcular a transposta da soma. A transposta da soma é a soma das transpostas, só que a transposta de A é A e a transposta de B é B. Ou seja, A mais B transposto é igual a A mais B. Isso significa dizer que a matriz soma é simétrica. Para lambda A elevado a t, nós temos lambda A transposto, que é igual a lambda A. Então, lambda A é o resultado de lambda A transposto, ou seja, a matriz lambda A também pertence a S, é simétrica. Portanto, S é um subespaço de V. Agora, nosso espaço V vai ser o conjunto das matrizes quadradas com elementos reais e S, os elementos A de V, cujo determinante é zero. Em geral, a soma de determinantes não é o determinante da soma. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a matriz A, 2, 1, 12 e 6. A gente calcula o determinante dela, produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 6, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 1 vezes 12. Isso dá 12 menos 12, que é 0. A matriz B, 0, 1, 0, 1, também tem determinante 0. Então, você vê aí dois elementos pertencentes a S. Como a soma é usual, A mais B é a matriz 2, 2, 12 e 7. Só que seu determinante é menos 17. Como é diferente de 0, ela não está em S. Portanto, S não é um subespaço. No item F, V é o conjunto das matrizes de ordem M por N, e S é o conjunto das matrizes coluna X pertencentes a V, tais que elas sejam soluções do sistema linear homogêneo. AX igual a zero, onde A é uma matriz fixa, M por N. Vamos ver se é um subespaço. Então, vamos pegar os vetores x1 e x2 em S e lambda pertencente aos reais. Como eles estão em S, A multiplicado por x1 e A multiplicado por x2 é zero. Vamos ver se a soma está em S. Multiplicando A na soma, fica AX1 mais AX2 igual a zero, que é igual a 0 mais 0, que é 0. Ou seja, A multiplicado pela soma x1 mais x2 dá a matriz nula. Então, x1 mais x2 pertence a S. Vendo se o produto também pertence a S, temos que fazer A lambda x1. Podemos associar colocando lambda a x1, que é zero, por hipótese. Então, lambda 0 é zero. Assim, o vetor lambda x1 também pertence a S. Fica provado assim que o S é um subespaço de V. Neste teorema, nós vamos construir infinitos subespaços. Seja S1 e S2 subespaço de V, então os seguintes conjuntos também são subespaços. Letra A interseção S1 e S2, formada pelos vetores V, onde V pertence a S1 e V também pertence a S2. E a soma S1 mais S2, formada pelos vetores V da forma V1 mais V2, em que V1 pertence ao subespaço S1 e o V2 pertence ao subespaço S2. Vamos começar com a interseção. Primeiro, notemos que o vetor nulo pertence a S1
e também pertence a S2. Então, o vetor nulo está na interseção. Isso quer dizer que a interseção nunca é vazia. Tem sempre o vetor nulo, no mínimo. Aí vamos tomar U e V na interseção e lambda pertencente aos reais. Ora, U e V pertence a S1 interseção S2, significa que U e V pertencem a S1 e também pertencem a S2. Só que como S1 é um subespaço, U mais V também está em S1. E como S2 é um subespaço, U mais V também está em S2. Ora, se U mais V está em S1 e ao mesmo tempo em S2, significa que ele está na interseção entre S1 e S2. Então a condição da soma está satisfeita. Agora vamos ver a questão da multiplicação. U pertencente a S1 interseção com S2 significa que U está em S1 e também U está em S2. Mas, como S1 é subespaço, lambda1 também estará em S1 e, também pelo fato de ser subespaço, lambda1 pertence a S2. Estando nos dois conjuntos ao mesmo tempo, significa dizer que lambda1 está na interseção entre eles. E, portanto, S1 interseção com S2 é subespaço de V. Para a soma, vamos ver que o vetor nulo está tanto em S1 como em S2. Então, sabendo que o vetor nulo é escrito como nulo mais o nulo, nós podemos afirmar que o nulo está em S1 mais S2. Assim, a soma S1 mais S2 nunca é vazia, pois ela contém pelo menos o vetor nulo. Dados W1 e W2 na soma e lambda pertencente aos reais, então existem o 1 e o 2 pertencentes a S1 e V1 e V2 pertencentes a S2. Tais que o W1 é o 1 mais V1 e o W2 é o 2 mais V2. Cada um deles é uma soma de elemento de S1 com um elemento de S2. Então vamos somar W1 e W2, o que dá 1V1 mais o 2V2. Pela associatividade em V, nós temos o 1 mais o 2 e V1 mais V2. Porém, o 1 mais o 2 pertence a S1, já que S1 é subespaço, então a soma é fechada. E S2 também tem soma fechada. Por isso, o V1 mais V2 também está em S2. Ou seja, W1 mais W2 foi colocado como soma de um elemento de S1, que é o 1 mais o 2, com um elemento de S2, que é V1 mais V2. Assim, pertence a S1 mais S2. Para lambda W, temos lambda multiplicado por 1 mais V1, ou seja, lambda 1 mais lambda V1. Lambda 1 pertence a S1 porque S1 é subespaço, então a multiplicação é fechada. Da mesma forma, o lambda V1 pertence a S2, já que S2 é um subespaço. Então, lambda W foi escrito como soma de uma parcela de S1 com uma outra parcela que vem de S2. Assim, lambda W pertence a S1 mais S2. Fica então provado que S1 mais S2 é um subespaço de V. Vamos ver agora o conjunto V como sendo das matrizes quadradas de ordem n. S1 é o conjunto das matrizes triangulares superiores de V. S2 é o conjunto das matrizes triangulares inferiores de V. E a pergunta é, qual a interseção desse subespaço? Obviamente, estamos supondo que S1 e S2 são subespaços, e você está convidado a provar esse fato. O conjunto S1 pode também ser colocado como das matrizes A pertencentes a V, onde A e J é igual a zero para todo I maior que J. Por exemplo, aqui está uma matriz de S1. Observe que os elementos abaixo da diagonal principal são todos zero. Já o conjunto S2, ele é formado pelos A pertencentes a V, onde A e J é igual a zero para todo I menor que J. Eis um exemplo. Aqui em S2, os elementos acima da diagonal principal são todos zero. Vamos pegar M pertencente a S1 interseção com S2. Então, isso quer dizer que M pertence a S1 e também pertence a S2. M pertencente a S1 significa que os elementos abaixo da diagonal principal são todos zero. E M pertencente a S2 significa que todos os elementos acima da diagonal principal são todos zero. O que significa dizer M e J é igual a zero para todo I diferente de J. A interseção entre S1 e S2 é o conjunto formado por todos os A pertencentes a V, onde A e J é diferente de zero para todo I e para todo J, o que significa dizer
que essa interseção é o conjunto das matrizes diagonais. Resulta do teorema anterior que a interseção entre S1 e S2, ou seja, o conjunto das matrizes diagonais, é um subespaço. Vejamos V igual a R3 e os conjuntos S1 das ternas x, y, z, onde o x e o y são zeros, e o conjunto S2, também das ternas x, y, z de V, onde y e z são zeros. Qual a soma desses subespaços? Tomemos um elemento U em S1. Então, ele é da forma 0, 0, z, onde z é um número real. E um elemento em S2. Então, ele é da forma V igual a x, 0, 0, onde x pertence aos reais. Somando esses dois elementos, obtemos x, 0, z. Portanto, a soma S1 mais S2 é o conjunto dos vetores x, y, z em V, onde o y é igual a 0. Pelo teorema anterior, podemos concluir que tal conjunto também é um subespaço. Sejam U e W subespaços do mesmo espaço vetorial V. O subespaço U mais W é denominado soma direta quando a interseção entre U e W tem apenas o elemento neutro, o que se denota por U soma direta W. E os subespaços U e W, nesse caso, são denominados suplementares. Por exemplo, vamos considerar V quando das matrizes de ordem M por N elementos reais. Seja U o conjunto das matrizes A pertencentes a V, onde A transposto é igual a A. Quer dizer, U é o conjunto das matrizes simétricas. E o conjunto W dos A pertencentes a V, onde A transposto é igual a menos A, ou seja, o conjunto das matrizes antissimétricas. Vamos provar então que V é soma direta de U e W. Para isso, nós temos que provar que o A pertencente à interseção entre U e W só pode ter uma opção, que é ser o elemento neutro. Então, dado o A pertencente à interseção, o A pertence a U e ao mesmo tempo pertence a W. Se o A pertence a U, então A transposto é igual a A. E se o A pertence a W, é porque A transposto é igual a menos A. Somando a matriz A em ambos os membros, temos A mais A igual a menos A mais A. Ou seja, duas vezes a matriz A é igual à matriz nula. Portanto, A só pode ser a matriz nula. Então, pegamos um elemento genérico da interseção e mostramos que ele só pode ser a matriz nula, o elemento neutro, o que significa dizer que V é soma direta de U e W. Neste resultado, nós vamos caracterizar as somas diretas. Seja V e W subespaço do mesmo espaço vetorial V. Então, S igual a U mais W é uma soma direta se e somente se cada V pertencente a S pode ser decomposto de maneira única, como U mais W, onde U é do subespaço U e W é do subespaço W. Isso é um teorema se somente se. Então, nós temos que provar que se S é uma soma direta, então cada vetor pode se decompor de maneira única, e depois temos que provar que se o vetor V pode ser escrito de maneira única, então a soma é direta. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, para você provar a unicidade de determinado elemento, você precisa supor a existência de dois deles e provar que, na verdade, são iguais. Então, seja essa uma soma direta. Suponhamos que V possa ser escrito das seguintes formas. A primeira maneira é V igual a 1 mais W1. Esse 1 vem do subespaço U e o W1 vem do subespaço W. E também V pode ser escrito como U2 mais W2, onde U2 pertence a U e W2 pertence a W. Então, das igualdades acima, nós temos U1 mais W1 igual a U2 mais W2, o que equivale a U1 menos U2 menos W1 mais W2. Vamos prestar atenção nessa igualdade. Primeiro, olhando para U1 menos U2. O vetor U1 menos U2, ele também é menos W1 mais W2. Então, isso significa dizer que ele pertence a W, já que eu escrevi U1 menos U2 como soma de elementos de W. Por outro lado, ele também pertence a U, já que ele é soma de elementos de U. Ora, provamos que o 1 menos o 2 está em U e também está em W. Logo, ele pertence à interseção U com W. Ou seja,
1 menos o 2 é igual ao vetor nulo, o que concluímos que a parcela U1 é igual à parcela U2. E agora nós vamos raciocinar em cima de menos W1 mais W2. Então está aqui, vamos inverter a igualdade. Menos W1 mais W2 é equivalente a 1 menos o 2, que são elementos de U. Portanto, menos W1 mais W2 é elemento de U. Agora, por outro lado, a expressão menos W1 mais W2 está escrita como elemento de W. Então, ela também pertence a W. Desse modo, menos W1 mais W2 está em U e ao mesmo tempo está em W, ou seja, W1 menos W2 pertence a U interseção com W, que por hipótese de ser soma direta só tem um elemento neutro. Então, W1 menos W2 é igual ao elemento neutro, o vetor nulo, ou seja, W1 é igual a W2. Fica provado então que a maneira de se escrever o vetor V é única, ou seja, escrever U1 mais W1 é a mesma coisa que escrever U2 mais W2. Agora vamos provar a recíproca. Suponhamos que V seja escrito de maneira única, como V igual a U mais W. Vamos provar que a soma é direta. Então, tomemos um elemento R na interseção. Então, tomemos R pertencente a U interseção com W, o que significa dizer que R pertence a U e pertence a W. E vamos provar que a única opção para esse R é ser o elemento neutro. E já que R é um vetor, podemos considerar o seu oposto, colocando então a expressão U mais R mais W mais o oposto de R. Observe que isso não altera a maneira do vetor V, sendo que U mais R pertence a U e, ao mesmo tempo, W mais o oposto de R pertence a W. Como, por hipótese, V só pode ser decomposto de maneira única, então U mais W é igual a U mais R mais W mais o oposto de R. E ainda pela unicidade da decomposição, a parcela que vem de U do lado esquerdo deve ser igual à parcela que vem de U do lado direito. Então, U é igual a U mais R. E a parcela que vem do lado direito em W deve ser igual à parcela que vem do lado esquerdo em W. Então, W deve ser igual a W mais o oposto de R. Decorre dessas igualdades que R só pode ser, então, um vetor nulo. Provamos que um vetor genérico na interseção só pode ser o vetor nulo. Então, U interseção com W é o vetor nulo e, portanto, a soma é direta. Então, como consequência do exemplo 2.9 e do teorema 2.10 que acabamos de provar, podemos afirmar que toda matriz pode ser escrita como soma de uma matriz simétrica com uma matriz antissimétrica. Porque no exemplo 2.9 nós provamos que a interseção entre esses dois conjuntos só tem o elemento neutro, no caso, a matriz nula. E acabamos de provar no teorema 2.10 que isso é a caracterização de uma soma direta. Vamos ver agora que R3 é soma direta de U, os vetores que têm segunda e terceira componente zero, e V dos vetores que têm a primeira componente zero. Dado V pertencente à interseção, então V pertence a U, logo V é da forma x, 0, 0. V pertencente a W, então V é da forma 0, y, z. E como essas duas formas de V são equivalentes, já que se trata do mesmo elemento, podemos afirmar que x, 0, 0 é igual ao vetor 0, y, z, o que é válido apenas quando x, y e z são todos zero. Então, o vetor V só pode ser o vetor nulo e, portanto, a soma é direta. Obrigado pela audiência e bons estudos.